Olá, queridos profissionais da educação infantil carioca. É com muito prazer que nós, da Gerência de Educação Infantil, apresentamos a jornada pedagógica aqui no Museu de Ciências da Terra. E esse ano a jornada tem um sabor ainda mais especial, porque ela completa 10 anos de vida, 10 anos de muitas histórias, 10 anos de muitas narrativas, de muitos reencontros. Ao longo da semana vão passar por aqui pessoas que fizeram e que fazem da nossa querida JPI uma das formações mais esperadas. Comemore você também esses 10 anos de muitas histórias e de muitos reencontros que traduzem a marca da educação infantil carioca. Um agradecimento muito especial à nossa querida secretária de Educação, professora Thalma Romero Suani, que possibilitou esse grande encontro da educação infantil. Vamos ouvi-la. Olá, bom dia. Essa semana nós estamos celebrando 10 anos de jornada da educação infantil no município do Rio de Janeiro. Para mim, com grande orgulho, pertencendo a essa rede, iniciar essa semana, que vai ser uma semana especial de práticas e de reflexões do trabalho que vem sendo desenvolvido na rede. Conto com cada um de vocês dentro das suas unidades para que repense a prática da educação infantil, visto que é um grupamento de grande importância para a nossa formação carioca. A partir desse novo semestre, nós vamos estar discutindo novas práticas e avaliando o dia a dia das nossas escolas. Eu conto com vocês, espero que seja uma semana proveitosa e que vocês tenham muito a lucrar e a nossa rede também. Boa semana, bom trabalho e bom recesso. As crianças fora da escola estão vivendo as suas realidades, suas experiências. É um acordo social, é um acordo cultural que as nossas crianças têm direitos e esses direitos devem ser respeitados e fomentados. Todos podemos ser, mais uma vez, sujeitos da inclusão. Se você quer que seu aluno preste mais atenção, faça ele ficar mais motivado. Quando a gente prepara a escola, a gente prepara imaginando um determinado uso. E a criança subverte esse uso. Eu particularmente acho que nós precisaríamos descobrir melhor o mundo imaginário das crianças. Se a gente estiver mais próximo da linguagem da criança, a gente consegue se permitir mais a brincar e permitir mais que a criança brinque livremente. Vygotsky dizia claramente que de 0 a 4 meses é onde se vai definir a infância da criança. A consciência é um processo infinito de busca de respostas. Educadores da primeira infância, não vão, por favor, hoje às suas casas, a deitar nas suas camas, a dormir, sem antes se olhar no espelho e dizer: eu tenho um valor incomparável. Eu acho que a imaginação, né, é um grande patrimônio que a gente tem, esse patrimônio subjetivo, que ninguém vai tirar. Chamar os pais para conversar também é um cuidado seu de formar esses pais para olhar para essa fase de desenvolvimento das crianças. A criança, então, é um sujeito que se forma na cultura. Desde pequenininho, são nas relações, ou é nas relações, que esse sujeito vai se constituir. Não é proporcionar apenas um espaço para que ela brinque, mas você também está vivendo esse prazer. Ela realmente se expõe, né, às brincadeiras porque ela sente que ela está ganhando alguma coisa. A criança também nos ensina, né, sobre a como estar com ela nessa relação. É o amor que move vocês, que poucos profissionais lacrimejam o tempo todo, toda vez que vão falar do próprio trabalho. Você não sabe o quanto caminhei pra chegar até aqui. O direito à expressão, né, é um direito humano básico, mas que precisa ser atingido também na escola de educação infantil. A criança, quando brinca, ela fala com o outro, ela se coloca no lugar do outro, ela traz suas indagações também do mundo. Por que é diferente ser professor na educação infantil e ser professor na etapa seguinte, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, já que lá também se atua com crianças? Eu penso que o que faz uma diferença na educação infantil
é essa possibilidade da gente aprender junto com as crianças. Que criança é essa? Então, qual é o olhar dessa criança do século XXI? A linguagem é como se fosse a base fundamental da nossa Constituição enquanto seres humanos. Os agentes, os outros demais trabalhadores das creches e das pré-escolas também são educadores. Olá, pessoal! Estamos aqui enquanto Gerência de Educação da Nona CRE para comemorar os 10 anos de jornada pedagógica na educação infantil. E para a gente é uma alegria muito grande estar fazendo parte desse momento. Isso aí, Lívia. Como gerência de educação infantil, a gente entende que a formação tem sido um viés muito importante o investimento dessa gerência. Como professora de educação infantil, eu me sinto super feliz em poder participar desse momento, percebendo o valor desse investimento que a gerência de educação infantil faz e traz também para a nossa formação. É importante deixar marcado esse lugar de encontro que a jornada tem se caracterizado, né? Então, em 10 anos de jornada, tem sido muito legal poder encontrar os nossos pais, os nossos amigos para poder dialogar. Então, assim, a gerência está de parabéns. Muito obrigada, gente. Um beijo! Olá, sou Bruno Rossato, professor de Educação Infantil e faço parte da equipe G. Sou Mariana Zadminas, professora de Educação Infantil e faço parte da equipe G. Mari, estamos aqui em mais um dia no Museu Ciências da Terra, localizado no bairro da Urca. E, literalmente, olha esse detalhe, no meio do espaço da formação. Espaço escolhido para os debates, para as reflexões, para os diálogos. E hoje aqui neste espaço, nós teremos uma roda muito especial. A potência das experiências e narrativas no ambiente externo. E o foco, Bruno, será a gente discutir a potência que essas experiências vividas nos espaços externos podem promover para as nossas crianças. E para essa roda a gente conta com as palestrantes Kátia Biso e Léa Tiriba. Kátia Biso é doutora em Educação pela UERJ e professora de Educação Infantil do Colégio Pedro II. Já Léa Tiriba é doutora em Educação pela PUC e professora da Unirio. Não podemos esquecer também dos nossos profissionais de Educação Infantil que estarão conosco nesta roda. Vem com a gente. Tudo bem, gente? Eu queria agradecer muito da gente poder estar aqui conversando, né? Falando sobre esse tema tão importante que a gente está nomeando como experimentar-se natureza, como um direito humano. E aí a gente queria falar desse tema, né? Eu e a Kátia. Boa tarde. Para agradecer também a presença, né, e esse convite. E a gente vai começar, então a Léa começa falando. A gente troca. Eu vou falar um pouco, eu queria convidar vocês, primeiro para vocês fazerem um desenho na cabeça de vocês. Um desenho da natureza. Pode fechar os olhos. Um desenho. Ok? Muito bem. Aí eu quero pedir para vocês que vocês agora fechem os olhos de novo e tragam à mente uma memória da infância. Alguma coisa que vocês fizeram quando vocês eram pequenos e que aquilo ficou no coração, ficou na memória. Foi? Aí eu queria pedir para agora vocês levantar o braço, que se essa memória, quer dizer, aquelas pessoas que a memória foi em espaço fechado, levanta o braço. Ninguém. E agora, levanta o braço quando essa memória foi em companhia de um adulto ou não. Em companhia do adulto, levanta os braços. Ok. Então é isso que eu queria começar falando dessa questão. Eu quero falar do desenho um pouco. Eu não vi o desenho de vocês mentalizaram. Mas, em geral, quando a gente pede para as pessoas fazerem isso, no desenho saem borboletas,
montanhas, rios, matos, sai muita. Às vezes não, se a pessoa já tem uma leitura sobre isso. Mas, em geral, saem matos, sai céu, sai estrelas, sai sol, sai rio, sai animais, mas ser humano não sai. Estou enganada? Não. Os desenhos de vocês, no geral, também, vocês não estavam no desenho, seres humanos não estavam no desenho de vocês. Talvez não, talvez alguém tenha posto um ser humano. Alguém pôs? Ela pôs. Mas é a minoria que confirma a regra, né? Segunda questão. Então, vamos ver. Olha só. No desenho, o ser humano não aparece, mas a memória que vocês têm em vocês é de uma memória em espaço aberto. Não é estranho isso? Que no desenho a gente não se represente, mas na memória, nesse espaço aberto, tem outros seres, né? Uma coisa que você viveu numa praia, em algum lugar aberto, né? Então, que contradição é essa? Tá claro o que eu estou querendo dizer? Por que é assim? E é isso que a gente queria começar falando aqui, né? Que essa é uma questão paradigmática, que isso da gente levar menos as crianças para a natureza mais tem a ver com uma ideia que a gente tem da gente mesmo e que a gente tem do mundo, né? E que no nosso caso, da nossa civilização, isso chega num paradigma antropocêntrico, um paradigma em que nós, seres humanos, somos os reis do universo, os administradores do planeta, né? E que vem gerando um quadro difícil e complicado, tanto para a saúde das pessoas como para a saúde do planeta. Então, eu queria entrar um pouquinho nisso com vocês, sobre esse paradigma cartesiano. Mas eu queria dizer também que essas fotos que eu estou trazendo, a maioria delas são fotos que eu trago de crianças de outras etnias, crianças indígenas, né? Especialmente Tupinambá de Olivença, Mura e Guarani. E aí, tentando entender isso, por que a gente não se desenha, embora no coração da gente, no corpo da gente, haja o desenho em que nós estamos na natureza, né? Eu fui tentar entender isso, eu tenho tentado entender isso nas pesquisas, né, que a gente vem fazendo na universidade, eu e a Kátia, outros colegas. E aí, a gente vai olhar nas escolas, se a gente for olhar nas escolas, nas creches, nas escolas, as pesquisas que a gente vem fazendo, tanto no Rio como em outros lugares, mostra que as crianças passam muito tempo em espaços fechados, que elas chegam, sei lá, 7 horas da manhã, não sei se é o horário aqui do Rio. Vai para onde? Vai para a sala. Sai da sala, vai para o refeitório. Sai do refeitório, volta para a sala, volta para a sala ou vai para o banheiro. Sai da sala, vai para onde? Para o pátio, sempre, mais ou menos. Se não estiver chovendo, se não estiver ventando, se não estiver cinza, ou seja, não está garantido. Sai daí, vai para onde? Pode almoçar? Para um refeitório. Sai do refeitório, vai dormir. Vocês reparam quanto tempo em espaço fechado e pouco tempo em espaço aberto? Na rotina. Por que é assim? É porque a gente é malvado? Aí a gente olha o lado, aí você vai olhar esse espaço do lado de dentro onde elas ficam tanto tempo. Tem janela? Às vezes não tem, às vezes a janela é muito alta. Ou seja, as crianças passam muito tempo em espaço fechado, em lugares que às vezes elas não podem acessar o lado de fora, né? Aí vai para o pátio. Aí chega no pátio, onde que pisa? O que a gente tem visto é muito cimento, muito brita, pouco verde, pouca terra, pouca areia, grama sintética que
é quase um cimento, só que é verde, né? Então, e aí vamos olhar o entorno. Será que o entorno tem algum lugar onde as crianças poderiam estar conosco? Muitas vezes tem, outras não. Mas também ele não é muito visitado, mesmo quando tem. E aí eu queria continuar dizendo que essa lógica de funcionamento escolar, ela é o reflexo desse paradigma, de um paradigma em que nós nos vemos separados da natureza, né? Um paradigma cartesiano, todo mundo estudou, René Descartes, penso, logo existo. Um paradigma cartesiano que separou o humano da natureza, um humano que pesquisa uma natureza, que são duas coisas em separado. Essa lógica cartesiana, esse modo de pensar a vida, que separa o ser humano da natureza, o corpo da mente, a razão da emoção, o conhecimento da vida e tantas outras coisas, ela é a lógica que ainda organiza as nossas rotinas, a nossa vida de crianças e de professores. E aí é que está o nó da questão, né? Então, o que eu tenho feito, né? Junto com a Kátia, junto com os nossos grupos, o Nina lá da Unirio, a gente está buscando outras filosofias, outros modos de viver, de sentir, de pensar a vida, né? E entre povos indígenas, adoraríamos chegar nas questões das filosofias orientais, que a gente não chegou, né? Mas a gente foi buscar em Spinoza, que é um filósofo do século XVII, contemporâneo do Descartes, e que construiu uma concepção de mundo, uma concepção de natureza, de conhecimento, que é outra, né? Que é diferente da cartesiana. E aí eu queria falar um pouquinho disso para vocês. Para o Spinoza, a natureza, ela não é alguma coisa que está fora do humano. A natureza é uma substância única, de que todas as coisas são constituídas, né? Uma planta, umas flores, os animais, nós somos modos de expressão da natureza. E nós afetamos os outros modos e nós somos afetados por esses modos. A gente está aqui nesse lugar tão lindo. Se a gente estivesse na praia, seriam outros afetos e afecções, né? Nós nos mobilizaríamos com outros seres humanos e não humanos. Então, ele vai dizer que nós somos modos de expressão da natureza, modos humanos e não humanos, que afetam e são afetados, né? E aí, continuando, aí a gente pode pensar numa concepção de ser humano, que eu quero ler até para vocês, né? Que é assim, as crianças como seres orgânico-culturais, que se constituem em conexão com outros seres humanos e não humanos, e que se potencializam ou se despotencializam nesse estado de conexão, mas sempre em estado de conexão, né? E aí a gente pode imaginar, aí a gente chega no movimento ambientalista, a gente faz uma ponte com o movimento ambientalista que fala desse princípio de conexão, né? Que é uma perspectiva holista também, né? A ideia de que tudo está em rede, que tudo se articula com tudo, né? E que nós também, como seres humanos, também nos articulamos. E que nós, como humanos, agora vamos chegar nos humanos, a gente persevera para se manter íntegro. Ou seja, se manter em estado de conexão. Porque se eu sou a natureza e a natureza sou eu preciso me manter em estado de conexão. Talvez por isso venha a paixão das crianças pela natureza. Porque as crianças, onde elas estiverem, elas vão pisando nas poças de lama, de água. Vocês sabem disso. E se a gente perguntar para a maioria delas, elas vão dizer, onde é que elas gostam mais de ficar? Na escola. Onde que elas gostam? No parquinho, do lado de fora, no vento, na terra, não é isso? Na areia. Então, que paixão é essa? A paixão viria
dessa condição humana de estar em conexão. Ela é conexão. E aí o Spinoza vai dizer aqui, ó, que tudo está em rede, que os seres perseveram no sentido de se manter em estado de conexão. Ele chama isso do conatos. E aí, voltando para o campo ambiental, alguns teóricos do campo da psicologia ambiental, né, Edward Wilson, por exemplo, fala desse conceito de biofilia, que é um conceito, a ideia de que o humano tem uma atração, não só o humano, mas os seres vivos, mas eu quero falar de uma atração pela natureza, né? A gente vem da natureza, a gente vem da água, como espécie a gente vem da água também, né? E que essa atração pela natureza é uma tendência que a gente tem a se afiliar, né? Essa paixão dos seres humanos pequenos pelos bichinhos, né? Pelas folhas, pelas pedrinhas, tudo isso é essa atração. Mas essa atração, ela se afirma ou ela é refreada pela cultura, porque nós, seres humanos, somos seres de cultura, né? Nós vivemos em conexão com esses outros elementos, mas nós somos seres de cultura. E é a cultura quem afirma ou quem nega esta condição, né? E aí, o que alguns estudos vêm trazendo? Vêm trazendo a possibilidade de que haja relações estreitas entre sentir-se parte da natureza e desejar proteger a natureza, percebe? Porque se a cultura me afirma ao lado da natureza como alguém que vive ali, que tem o contato, que está junto, eu vou conhecer essa natureza e eu vou ter chances de amar essa natureza. Mas se a cultura me afasta dela, eu posso desenvolver também sentimentos de indiferença ou até de rejeição. Há relações, então, se a gente pensar mais amplamente, entre eu me sentir parte e eu desejar proteger o planeta. Então, olha como é que a gente começa a discutir uma questão em que a saúde das crianças está relacionada à saúde do planeta. Deu para entender isso que eu coloquei? Tá? E aí, continuando, eu queria falar um pouco como é que o Spinoza vai falar, então, dessa conexão. Ele vai falar de que a vida sempre busca a vida, que a vida busca bons encontros. Bom encontro é aquele que potencializa, é aquele que me alegra, é aquele que me põe forte diante da vida. E mau encontro é o que me entristece. E um exemplo pode ser um prato de sopa quentinho num dia frio como o de hoje. Ou então uma sopa meio envenenada, já passada do tempo. Isso é um mau encontro. Ou uma boa ideia, ou uma lembrança de alguém que me alimenta, que me faz bem, ou a lembrança de alguém com quem essa pessoa não me ajuda, ela não me acrescenta, ela não me põe para frente, né? Então, eu trago aqui alguns conceitos que depois vocês vão ler. Nesse caso aqui é um conceito trazido pelo Deleuze, né? Falando de maus encontros e bons encontros a partir da perspectiva spinozana, né? Então, o Spinoza vai falar de que esse conatos, essa capacidade de perseverar no que eu sou, ela se expande quando ela realiza bons encontros, ela enfraquece quando ela realiza maus encontros. E aí ele vai dizer assim, olha, quanto mais cada um busca o que lhe é útil, quanto mais esse ser se esforça para conservar o que é seu, e é capaz disso, tanto mais dotado de virtude. E, inversamente, à medida que se descuida de conservar o que é seu, ele é impotente, ele perde como ser, né? E aí ele vai dizer, desejo, sabe essa criança que ela não está ligada aqui no que a gente está falando para ela, mas ela está ligada no mundo em volta, noutra coisa, num carrinho, do lado de fora, e ela deseja ir lá, ele vai dizer para a gente, desejo não é falta, porque às vezes a gente diz, esse menino,
né? Essa menina, eles não estão aqui, eles não prestam atenção. A gente avalia esse comportamento na falta. O Spinoza vai dizer não. Desejo é potência, potência de ir, de se lançar, não é falta, né? Que o desejo é o esforço, a inclinação da gente buscar aquilo que importa mais para nós, né? Ele vai dizer que o desejo é um princípio ativo que rege a vida afetiva, no sentido da gente se autoconservar e da gente se autoexpandir, da gente se ampliar os nossos espaços de conexão com a vida e se fortalecer. E aí, continuando, eu queria falar disso, né? Como essa questão do brincar, do estar com as outras crianças, né? Ele também vai falar da importância do corpo. Ele vai dizer, o corpo humano tem necessidade de outros corpos. E é no encontro com esses corpos que o nosso corpo se regenera, que ele ganha em potência. E aí, gente, com tudo isso que eu estou colocando para vocês, a conclusão que eu chego é assim, ó, se os humanos são modos de expressão da natureza que se potencializam em bons encontros, então a liberdade de buscar a conexão, de acionar, de ir, ela é uma condição para o pleno desenvolvimento humano. Ela não pode ser uma opção dos professores levar para o sol ou não levar para o sol, levar para a chuva ou não levar, levar para a terra. Bom, para a chuva eu não estou nem... É o meu desejo, mas eu já estou exagerando, né? Mas levar para o pátio, levar para a areia, não pode ser uma opção. Ela é um imperativo, porque ele é um direito humano. Ficou um pouco claro isso? E aí, eu queria lembrar que nós temos lei para isso, né? Nós temos artigo 8º, parágrafo 1º, das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. O direito ao livre movimento, aos deslocamentos nos espaços internos das salas e das instituições, não é só dentro das escolas, né? Então, nós temos a lei garante isso para a gente. Mas, muitas vezes, olha as escolas que a gente tem. Essas são escolas do campo, né? O verde lá fora. Às vezes a gente vai andando assim pelo interior, você olha uma casa, você pensa que é cadeia. Não é, é escola. Cheio de grade, cheio de muro. Mas isso é culpa dos professores? Não é. Isso é culpa das pessoas? Não, é uma visão de mundo. É uma concepção de conhecimento em que o conhecimento se dá pela via racional, da minha cabeça para a sua, né, de professor para aluno, ou do livro para a cabeça dos alunos. As crianças passam muito tempo nas escolas e a gente segura muito as crianças dentro das escolas. Claro, gente, que é pela questão, né, do mundo que a gente vive, né, mas a sociedade mesmo precisava, em nome da educação das crianças, se organizar de uma forma que o mundo pudesse recebê-las, né? Mas a gente ainda está muito aprisionado. E acaba que as rotinas das escolas são rotinas que correspondem a esse paradigma, né? Então, por exemplo, o sol. O sol é uma coisa básica, né? A gente aprendeu que o sol, se o dia que o sol apagar, não tem o planeta. Mas qual é o tempo de sol garantido nos nossos planejamentos pedagógicos, nos nossos currículos, na Base Nacional Curricular? Alguém falou de sol ali? Mesmo nas diretrizes, que é um documento tão importante, e ele é fundamental, porque ele afirma a nós humanos como seres da cultura. Isso é muito importante, nós nos constituímos, né, ao lado de outros humanos, nós nos constituímos na interação com outros humanos, com a cultura. Isso é fundamental, mas está faltando afirmar que nós também somos seres da natureza. Isso está precisando ser dito, ser reafirmado, e mais do que ser reafirmado, está precisando que a gente tire o sapato, que a gente bote o pé no chão, que a gente não pode ser tudo cimentado nas escolas, né? É preciso abrir, né? É preciso abrir espaços para essa conexão,
Isso é fundamental, né? E aí eu queria, finalizando, dizer assim, né? Vamos voltar para o Spinoza. Os seres existem em relação com outros seres, não foi isso que a gente viu? Nós somos os seres professores, as crianças são os seres crianças, digamos assim, né? Nós somos seres que nós favorecemos ou nós criamos obstáculos a essa conexão. Então, a minha pergunta é assim, nós professores somos seres que favorecemos ou que criamos obstáculos à potência de agir da criança sobre esse universo que afeta, né? Nós valorizamos a expressão dos desejos delas, nós viabilizamos e favorecemos bons encontros. Uma outra pergunta, né, seria é assim, que seres, que pessoas que nós estamos formando em espaços, em escolas, com rotinas, que muitas vezes impedem as crianças de realizar esse impulso, esse movimento, que é um movimento de se lançar em direção a esse universo, né, de seres humanos e não humanos, né, areia, terra, água, né, e poderem pesquisar, porque as crianças são pesquisadoras. Quando uma criança está ali cavando um buraco na terra, o que ela está buscando ali? Né? Se a gente sair para dar uma volta, o que elas estão buscando? Né? Então, essa que é a pergunta. E eu acho que a gente precisaria, então, e lembrar que essa conexão com a natureza significa uma conexão com a gente mesmo, mas significa também uma possibilidade de encontro com a natureza, com aquilo que a gente é, né? Que somos nós, que somos como sociedade e que somos como planeta, como espécie. Então, acho que é isso. Quer sentar aqui, Kátia? Quero, vamos trocar aqui é de frente. Então, eu trouxe para vocês, né, até para falar um pouco também, dialogando com o que a Leia fala, que a gente acaba trabalhando muito junto e conversando muito sobre isso, mas pensando no chão da escola mesmo, né? Eu comecei na escola e da escola eu fui para a universidade. Então, eu trago muito das questões, das angústias de viver essa questão do lugar para o corpo, do lugar para essa natureza dentro da escola. E aí, as fotos que vocês vão ver a partir de agora, né, tem a ver mais com a questão da escola mesmo do Colégio Pedro II, lá de Realengo. São vivências das minhas turmas lá, né? Então, é o que a gente vai experimentando mesmo, pensando nesse lugar desse corpo na escola. E, ao mesmo tempo, trazendo alguns conceitos, porque a gente, para defender, a gente está num mundo tão produtivista, né, tão ligado à matéria, né, e que a gente acaba precisando defender, embasar, teoricamente, a importância da natureza, do que é natural para a gente. Né? Então, a gente conversou até de trazer um pouco, trocando essa teoria, essa base teórica, para pensar isso junto com a prática. Né? Então, as fotos vão falar por si só também, quando vocês puderem ver a foto, né? E alguns conceitos. Tem um conceito do filósofo Félix Guattari, das 3 ecologias, que ele diz o seguinte, ele define ecosofia, e ele diz que ecosofia, ao falar das 3 ecologias, ele diz uma recomposição das práticas sociais e individuais que agrupa segundo 3 rúbricas complementares, a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental, sob a égide ético-estética de uma ecosofia. Né? E ele traz isso para pensar a ecosofia, para pensar nessa relação que a gente tem com a gente mesmo, com o outro e com o mundo. Né? Sempre. Às vezes eu fico brincando que na escola basta dizer 3 regras para as crianças, em vez de falar, não puxa cabelo, não faz isso, não faz aquilo. 3 regras básicas. Cuida do seu corpo, cuida do outro e cuida do ambiente. Só essas 3. Isso acho que já vai dizer tudo. Né? Se conseguir isso, já está muito bom para as crianças, para os adultos, para todo mundo. Né? E aí tem uma frase do Nietzsche também, que eu gosto muito, para a gente pensar que lugar é esse desse corpo que a gente tem que cuidar. Né? E ele diz, eu sou todo corpo e nada além disso. Então, não tem essa dicotomia mente e corpo. A gente só vai para o lado de fora para correr, para brincar, para extravasar essa energia, para depois voltar para pensar. De forma alguma. A gente pensa de corpo inteiro. Né? A gente se potencializa, como a Leia falou, né? No CONATO, querendo perseverar em si,
nessa busca, né, de você estar no seu corpo conectado, você está querendo mais. E aí, nesses bons encontros que você aprende. Então, a gente aprende com o corpo inteiro. Né? Uma criança brincando na lama, ela está aprendendo ali matemática, ciência, física, temperatura, a textura. Então, ela está colocando todos os elementos ali em relação. Né? É a água que mistura com a terra, o que acontece quando entra no meu corpo. Então, ela está aprendendo tudo com isso. E aí o Nietzsche, ele traz também uma definição de cultura autêntica, que ele diz que é diferente dessa cultura, que ele chama cultura do homem moeda corrente, que é uma cultura de mercado, uma cultura que a gente só vai ser alguma coisa depois que tiver algum emprego e ganhar dinheiro e poder pagar as contas. Então, gente, o que você vai ser quando crescer? Não, a gente já é, independentemente do que a gente é no mercado. Né? Então, ele traz uma ideia de cultura autêntica que religa a gente à natureza. E tem um americano, Richard Louv, que ele traz, né, uma ideia também das doenças que a gente está vivendo hoje na sociedade e que ele chama, né, uma brincadeira com os transtornos que a gente vê hoje tão frequentemente nas escolas. E ele fala que é o TDN, transtorno do déficit de natureza. E ele define o TDN, né, eu vou ler aqui a definição, o transtorno do déficit de natureza descreve os custos da alienação em relação à natureza, incluindo a diminuição no uso dos sentidos, a dificuldade de atenção e índices mais altos de doenças físicas e emocionais. O transtorno pode ser detectado individualmente, em famílias e em comunidades. Pode até alterar o comportamento humano nas cidades, o que acaba afetando sua estrutura, uma vez que estudos consagrados relacionam a ausência de parques e espaços abertos ou a inacessibilidade a eles, a altos índices de criminalidade, depressão e outras mazelas humanas. E é o que a gente está vivendo. Né? Então, esse transtorno que a gente está vivendo. E o nosso convite sempre é para buscar essa reconexão. E aí a gente vê nas nossas leis, documentos para a educação infantil, falando muito de campo de experiência, né? O que é essa experiência? O que a gente pode considerar experiência? E tem um filósofo ainda vivo, né? A gente fala que alguns filósofos não estão mais vivos, mas esse está vivo ainda, que é o La Roça, né? E ele traz uma ideia de experiência, que ele diz, a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Então, a experiência passa pelo afeto. A gente precisa ser afetado. Se a gente não é afetado, passa, a gente esquece. Se a gente parar para lembrar, o que a gente lembra do nosso tempo de escola? Quais foram os momentos que a gente mais guarda, assim, mais marcantes na nossa vida? Né? Eu já ouvi de várias pessoas falando que é o recreio, que é o momento que você está com os amigos. Então, o que a gente está fazendo na escola, que a gente passa 4 horas ou 4 horas e meia, um dia inteiro dentro de uma escola, e a gente só lembra dos 20 minutos do recreio, no final da vida, assim, no decorrer da vida. O que de fato a gente está dando, proporcionando de afeto a essas crianças, de bons encontros que possam afetar de forma positiva, porque o afeto também pode ser causado pelos maus encontros. Mas o que são os afetos pelos bons encontros? Que momentos são esses que a gente está podendo oportunizar? E aí a gente escuta, mas por que não, né? Por que não botar para escrever na educação infantil? Por que não fazer isso? Não vai fazer mal. Passa a fazer mal a partir do momento que a gente tem que escolher. Tem um tempo limitado para a gente trabalhar com as crianças. A gente está deixando de colocar ela ao ar livre, para ela explorar seu próprio corpo, explorar o ambiente e dar uma outra coisa para ela ficar lá parada, presa, como se aquilo que fosse ensinar ela, a gente está, de certa forma, prejudicando essa potência dela de agir, porque a gente não está proporcionando esses bons encontros com o que é natural. As leis, né, a gente fala das leis, e lá no Nina, né, na Unirio, a gente tem 4 palavras que a gente considera basilares para pensar a educação, que está por trás da lei, que são pilares mesmo para pensar qualquer prática na educação infantil, que é natureza, corpo, arte e democracia. Qualquer ação tem que pensar qual é a relação que está se tendo com essa natureza, como é que está esse corpo, os corpos que estão nessa relação, né? Como é que eles estão agindo, como está o nosso corpo nessa relação, como que é a arte, não no sentido daquela arte do papel pintado, mas a arte no sentido de uma educação estética, de uma educação do sensível, dos afetos. Como é que está esse olhar para esse potencial criativo de cada um, essa arte? E a democracia nas relações. Aí a gente volta às 3 ecologias do Guattari, né? Que é essa ecologia mental, que é pensar esse corpo, esse lugar, entendendo que essa mente não é nada mais do que algo dentro desse corpo.
né? É pensar na ecologia social, essa relação da democracia na relação com o outro, e pensar também na ecologia ambiental, na relação com a natureza, e tudo isso dentro de uma pedagogia sensível, uma pedagogia estética que passa por esses afetos, né? E as diretrizes, elas trazem para a gente também, né, dizendo no artigo 9, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como norteadores as interações e a brincadeira e garantir experiências e aí vem aquele monte de experiência. Mas é diferente do que tinha antes, que antes era assim, o que a criança é capaz de fazer. E os objetivos não estão mais nesse ponto. Os objetivos são para os professores. O que os professores estão propiciando para as crianças? O que elas podem fazer a partir do que a gente está propiciando? Então, o que elas vão fazer com isso é a experiência de cada uma. A gente não vai dar conta. E a gente tem que lidar com essa incerteza. A gente tem que propiciar esses momentos e elas vão viver da forma que cabe a elas viver, fazendo as relações que elas têm com elas, com o outro. Então, não é um papel que vai dizer o que elas aprenderam. Isso está no corpo. E a gente tem que propiciar afetos, experiências, bons encontros para que isso aconteça. E aí eu trouxe algumas práticas de contexto urbano para pensar dentro da escola, porque a gente fala assim, mas na escola não tem ambiente natural, mas a escola não tem. Se eu sair, eu vou levar tiro, não pode sair de sala, não pode isso, né? Então, algumas práticas que são possíveis. Passeio com as famílias em parques. Não dá para levar a turma sozinha, não tem ônibus. Combina com as famílias, vão para parques, leva todo mundo, passa uma manhã no parque. Né? Essa foto é do Parque Madureira, né? E as crianças brincando lá, as famílias estavam lá também. E a gente pensa na água. Né? As crianças adoram água. Água é um direito humano. Contato com o que é natural é direito humano. Mas o desperdício de água vai acabar a água do planeta. Vamos economizar em copos descartáveis, vamos economizar na produção, porque as indústrias gastam muita água, tem muita empresa produzindo muita coisa que gasta água, a gente está comprando e consumindo. Quer economizar água, economiza de outro jeito, mas não tira o direito do contato com a água. A criança precisa de água, nós precisamos de água, nós precisamos desse contato, daquele banho relaxante, isso é pouquinho que a gente gasta no planeta. Né? Então, a gente pode economizar de outras formas e garantir o acesso das crianças à água. Os mistérios da terra. Como é que uma criança brinca na terra? Elas adoram brincar com terra. Algumas já estão até acostumadas a dizer, não, vou me sujar, minha mãe vai brigar, não posso. Aí é um trabalho que a gente tem que fazer com as famílias, né, para mostrar a importância disso. Porque a terra, o chão que a gente pisa e que a criança senta para fazer rodinha, polui e tem muito mais ali ácaros né, o ar-condicionado fechado, muito mais sujeira, mesmo que invisível, do que a terra que é orgânica, que o sol está batendo. Então, a gente pode brincar com essa terra, pode explorar essa terra. A gente vê a terra na pele, na roupa, mas não é sujeira, é terra. Né? Por que a gente considera a terra suja? Né? A sujeira está no chão que a gente senta para fazer rodinha, na sola do sapato que a gente pisa e depois senta no mesmo lugar, né? No ar-condicionado cheio de fungo, bactéria, ácaros que estão ali, que a gente está respirando aquele ar junto. A terra está no sol, né? É orgânica, então a gente pode brincar nessa terra. O fogo, nossa, falar em colocar fogo na escola, né? Botar fogo, literalmente colocar fogo na escola, mas quanto a gente pode brincar também e as crianças respeitam o fogo. Elas respeitam, a gente coloca o fogo, vela de aniversário ninguém tem problema com fogo, né? Mas passou disso, já não pode mais, né? Mas elas respeitam, elas não vão se queimar, né? A gente tem que também acreditar na potência delas e na capacidade delas também se relacionarem com esses elementos. Elas sabem isso, né? Elas não vão se queimar. E é claro que a gente não vai fazer uma fogueira enorme e deixá-las ali coladas, pertinho, pode cair, mas com devido cuidado é possível ter atividades também com fogo dentro da escola. E o ar, onde é que está o ar na escola? Né? A bolinha de sabão, que as crianças amam, a gente não vê o ar, mas ele está ali o tempo todo animando as brincadeiras infantis. Né? A terra, que a gente fala, não joga a terra para o alto, e a criança lá querendo ver para onde aquela terra vai, né? E jogando para poder... Então, essas brincadeiras que elas estão mostrando para a gente, essa admiração que elas têm, essa necessidade desse contato mais próximo com esses elementos, e que às vezes a gente não percebe a importância disso. Né? Então, como que é importante a gente estar olhando para isso também, a gente também podendo se sensibilizar e se dar tempo. Mas e as propostas dos outros campos? Então, está tudo aí. Se parar para pensar,
Aí tem matemática, física, ciência, leitura, tem até escrita, tem tudo aí dentro. Está tudo nesses campos de experiências que estão nas experiências de fato vividas, né? Aquelas que elas realmente vão poder ser afetadas e carregar para sempre. E as poças, a gente vê poça de lama, né? Poças que interditam ou poças que ditam. A gente, não brinca na poça de lama, olha a poça, aí não pode usar o pátio porque está com poça. E qual o problema da poça? Se está chovendo, qual o problema? Ou tira o sapato, pisa na poça, depois seca o pé. Mas qual o problema de brincar com a poça? Se está num lugar que eles brincam sempre, né? Não vai brincar com uma poça na rua, onde a gente não sabe quem passou, mas está dentro do espaço, que já é da escola, que já está ali uma pocinha na terra. Qual o problema da poça? E eles amam brincar com a poça, e a gente vai lá e tira eles da poça. Né? Mas é claro que não vou deixar eles se molharem todos num dia frio. Mas será que é sempre a condição é essa? Será que não tem uma poça que o dia já está com sol e aquela poça continua ali, que eles não podem brincar com aquela poça? Né? Só para a gente pensar o que a gente faz com isso na escola. A natureza no concreto, né, de poder levar folhas para brincar, levar folhas secas, dar um banho de folha, dar um banho de... brincar de fazer comidinha, brincar todo mundo junto. Então, a gente leva também alguns elementos, né, para buscar essa reconexão. E essa potencialização do ato criador, né, da criança poder criar a partir da natureza, de poder olhar e inventar as marcas que um lobo deixou ali na parede, na terra, as pegadas, né, aquilo, a gente é um gigante perto de uma formiga, que história que a gente constrói, o que vai sair daí, cadê o bicho, tem um tesouro enterrado nessa terra, né, vamos escavar um osso de dinossauro, quantas coisas saem quando eles começam a mexer na terra, ou na natureza, no ambiente em volta. A gente tem as leis, tem as bases conceituais, tem as práticas concretas, a gente tem criança, a gente tem a natureza. O que a gente está esperando para fazer isso acontecer de verdade na escola? A gente tem tudo isso nas nossas mãos, no nosso corpo. É só a gente levar isso para lá. Né? E aí, a princípio, é isso. Agora, para a gente poder começar a conversar. Kátia e Leia, no ambiente das creches e pré-escolas, temos todos os dias a oportunidade de oferecermos sensações, interações, condições materiais e imateriais que favoreçam a formação de dois modos de existência. Como foi comentado, um modo bom, que gera potência, alegria, e um modo de existência mal, que enfraquece. A pergunta é, como dar força aos encontros que promovem alegria e potencializam as crianças? Primeiro, escutar as crianças. Acho que a primeira coisa é escutar, mas não é escutar o que elas falam, é escutar elas inteiras. O que elas estão passando, o que elas querem. Eu acho, posso falar também agora? Eu acho também assim, né? A escola é o lugar das crianças, na verdade, ela é direito das crianças. Então, você pode pensar, do ponto de vista de uma criança que tem 2, 3 anos de idade, o que é ela exercer esse direito dela? Ela poder andar, ela poder correr, ela poder explorar o mundo, ela poder conversar, ela poder falar, né? Então, isso que a Kátia falou. Presta atenção para o que elas estão te pedindo, né? Se conecta com elas e brinca. Se a gente brincar com as crianças, a partir daquela brincadeira, tudo acontece. E a gente, como educador, a gente anda atrás delas. E não ao contrário, que a gente arruma tudo e quer que todo mundo fique olhando para a gente e prestando atenção para a gente. Fica difícil assim. A primeira natureza da gente é o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso primeiro ambiente. E a criança também é o primeiro ambiente dela. Então, os primeiros ambientes que a gente tem que conectar são os nossos corpos. Os nossos com os delas. Se a gente imaginar que algumas crianças da nossa realidade, da nossa rede, só vão ter contato com a natureza nos espaços abertos oferecidos pela escola, como é que a gente pode pensar esse espaço aberto entrando de vez na rotina das nossas escolas? Assim, como é que a gente pode colocar esses espaços abertos na rotina, não só como aqueles 20 minutinhos de brincadeira livre ou de recreio? Bom, eu acho que a primeira coisa, sim, você precisa ter espaço aberto dentro da escola, não é verdade? Então, isso é muito importante. É preciso, escola que tem muito cimento, tem que quebrar o cimento. Isso é tão complicado. Agora,
como é que faz? Por exemplo, você pode receber no pátio, não pode, em vez de receber dentro da sala de aula? Você pode. Eu acho que a primeira coisa é mudar. Essa ideia do desemparedar, ela tem a ver com desemparedamento dentro da gente. Está meio marcado na gente que o lugar de ficar é o espaço dentro. E não é que o espaço dentro não seja bom, ele é muito importante. Mas o espaço fora também. Ali a gente pode desenhar, a gente pode cantar, a gente pode contar história. Tem você com uma história aqui, tem outros ali brincando, desenhando ali. Qual o problema dele não estar colado em você? Eu não sei se eu respondo assim, mas acho que a Kátia talvez... Não, você respondeu bem. Tem um caso que foi muito engraçado, uma vez numa escola, eu fazendo uma atividade, e eu usava uma quadra que estava sempre trancada. E aí, para abrir essa quadra, precisava da chave, né? Só que ela tinha um buraco para passar. E ninguém usava a quadra na escola. Aí, um dia, eu não achei a chave sumiu. Eu falei, como é que eu vou entrar lá? Eu fui avisar a turma. Falei, hoje a gente não vai para a quadra. Sumiu a chave. Aí, uma criança levantou o dedo. Por que a gente não passa pelo buraquinho? Eu falei, caramba. E eu falando do limite dos outros. Como é que a gente tem que olhar para os nossos próprios limites? Aí, a criança me falou, não, dá para entrar na quadra, é só passar pelo buraquinho. Entendeu? Então, foi todo mundo pelo buraquinho. E, inclusive eu, né? Tipo assim, você não vai conseguir. Eu falei, vamos todo mundo pelo buraquinho. Mas, assim, como é que a gente cria limites que, às vezes, são nossos, não é institucional, são nossos. Claro que tem institucionais. Sabendo da importância no processo de desenvolvimento da criança, no espaço externo, como potencializar, né, a voz da criança nesse espaço externo de acordo com a rotina, né, da creche, nos EDIs? Eu, na escola, por exemplo, eu não uso mais relógio. Né? Eu deixo... Claro que a gente está com o celular e, de vez em quando, vê a hora, mas evita de ficar toda hora contabilizando esse tempo. Né? Então, eu deixo e a criança dá o sinal. Deu, o tempo deu. Ela já começa a ficar enjoadinhas no pátio, já começa a ficar nhenhenhé, e fala assim, acabou, deu a hora do pátio. Ou então, elas estão naquele pique, e aí, Marta, agora a gente tem que fazer sei lá o quê. O sei lá o que espera, o que é mais importante? E eu acho também que, às vezes, isso pode parecer uma proposta irreal, né? Porque, para isso, você tem que ter equipe, não é verdade? Porque, como é que faz? Existe a hora do lanche, existe a hora de... Tem uns horários na escola que são muito marcados. Precisa reconstruir isso, né? Porque, senão, é o ritmo da fábrica, você percebe? Na nossa escola, ele tem, no nosso ED, né? Ele tem o nosso projeto pedagógico, deixa que eu sinta, que eu pense, que eu fale, deixa eu movimentar, vem para cá viver também. É mesmo para buscar a lembrança de que essa criança quer falar, esse corpo quer movimentar, esse corpo quer sentir. E será que nós estamos tendo essa percepção de ouvir esse corpo que quer falar, esse corpo que quer sentir, esse corpo que quer movimentar? Eu acho que era bom realmente falar essa questão, porque essa oportunidade que elas têm de estar ali fora, tem muitas coisas que elas se comunicam ali e a gente às vezes não está atento a ouvir, a perceber o que está acontecendo ali, né? É só isso. A gente, às vezes, subestima muito a criança, né, e se autovaloriza demais, né, enquanto pedagogo, tem essa questão, né? Essa coisa do que a gente vai ensinar para a criança. Não estou falando de você, não, tá? Eu entendi essa fala. Mas do que a gente vai ensinar para a criança, né? E todo dia, quando eu vou para a escola, eu fico pensando, que bom, né? Elas vão me alimentar hoje. Então, o que elas ensinam para a gente todo dia? A gente tem que acreditar mais nesse potencial delas do que elas estão ensinando para a gente. Porque elas ainda estão mais próximas de uma conexão com o que é natural do que a gente. Leia, Kátia, eu primeiro queria agradecer por esse encontro. Eu me senti muito afetada aqui hoje. E eu queria dizer só uma consideração de como eu sou privilegiada. Eu pretendo não chorar. Porque no espaço que eu trabalho, a gente tem esse verde. As minhas crianças podem brincar na terra, com verde, correr, gritar, com água e com um pé de fruta, podem subir na árvore.
E como boa mineira que sou, isso me traz muito o resgate da minha infância. E hoje só veio reforçar aquilo que eu acredito muito e que a rede também está privilegiando muito. E eu espero sinceramente que todos nós aqui e que as pessoas possam experimentar o quão maravilhoso é ser transformado e afetado por esses momentos dos espaços externos, como eles são importantes. Eu queria falar para você que eu acho que na rede pública tem muita gente buscando caminhos. A gente sempre está buscando, né? E seria muito bacana se vocês que estão sintonizados com essa perspectiva pudessem estar mais juntos, né? Queria dizer também isso que você falou, desses lugares onde isso é possível, porque às vezes o verde está todo lá, mas não pode, por conta do paradigma, né? da concepção de conhecimento, né? Agora, então por isso que a gente chamou esse texto aqui hoje de experimentar-se natureza, porque é estar ali, mas eu acho que a gente está precisando muito nós mesmos nos conectarmos mais com a nossa respiração, do ritmo de vida, né? A gente vive no ritmo da fábrica, né? A gente às vezes sai correndo, a gente não tem tempo, né? O Walter Benjamin falava disso. A gente não tem tempo de contar para o outro o que foi que a gente fez nas férias. E se a gente não tem tempo de rememorar o passado, a gente não é capaz de valorizar hoje o que é o presente e de projetar o futuro. Então, nós estamos precisando acalmar o relógio, né? O relógio, o tempo das crianças e o tempo da brincadeira, ele tem um tempo próprio, né? Conectar isso com o nosso ritmo da respiração, o relaxamento, o alongamento, a dança. Como seria importante que nós pudéssemos, nos cursos de formação de professores, articular um processo de apropriação de conhecimento também com proximidade da natureza, com vivências corporais, com vivências artísticas, com vivências de contemplação, que o processo de conhecer, ele se articulasse nas práticas de formação. A gente tem buscado isso, né, Kátia? Então, a gente está conversando, né? Mas a gente está falando tanto de reconexão com o corpo, né? Então, vamos reconectar, né? A gente está convidando vocês para fazer uma vivência agora, um pouco com argila, com água, a gente sentir um pouco na pele. Lembrando que argila é terra, é água, são os elementos também que estão dentro do nosso corpo, a gente vai interagir um pouco com isso. E aí, lá na vivência, a gente conversa mais um pouquinho. Bom? Primeiro a gente vai ficar um pouco em pé, tá bom, gente? Então, esse em pé, procura assim, colocar os pés assim na horizontal, não muito afastado, você pode juntar um pouquinho isso. E se você quiser, ó, em vez de ficar assim, você faz isso, porque fica mais confortável para o quadril, para a coluna, ok? Pode até dobrar um pouquinho a perna, se quiser. Aí a gente solta os ombros, né? Pode dar uma reboladinha também, para soltar os quadris, que às vezes está endurecida essa região da cervical, né? Do pescoço também. A gente vai dar uma amolecidinha, digamos assim, tá? E qual a ideia? Que a gente vai respirar profundamente, lentamente, tá? Essa aqui é o coração da história. Uma respiração que seja mais profunda e a gente expira pela boca, tá? E quando vier um pensamento, a gente tem chuva lá fora, mas sempre tem um som lá fora. Quando vier um pensamento, sabe aquele pensamento? Ai, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que fazer eu tenho que cuidar do almoço, do jantar. Aí você diz para você mesmo, espanta o pensamento e volta
a sua atenção para o som da chuva. Vamos falar, cada um pode falar, se quiser, uma palavra que expresse como a gente está se sentindo agora. Leveza. Você está se sentindo leve. Emocionada. É? Por quê? Estou muito emocionada. Se eu começar a explicar por que eu estou emocionada, eu vou ficar mais emocionada. Tá bom. Emocionada. Estou afetada. Com o quê? Com me permitir. Se permitir o quê? Respirar. Como os colegas falaram, me sentindo leve, ouvindo meu corpo, sentindo meu corpo. Então isso me trouxe uma sensação de paz. Sonolenta. Feliz porque tive a oportunidade de parar um pouco e sentir o meu corpo, sentir o que ele quer, né? Que queria uma calmaria. É um sentimento de gratidão, de poder viver esse momento. Eu sinto que o mundo para. É como se o mundo parasse por poucos minutos e depois eu me sinto descansada e volto para o mundo. E volto mais sensível, digamos assim, né? E aí, gente, a gente queria então... Eu não sei como vai ser para fazer isso aqui, mas a gente vai conseguir. A gente vai andar aqui nesse meio só olhando no olhar, sem falar nada. Pode ser? Eu vou para cá, vai você. Olha em direção a alguém, se mexe. Solta os ombros, fica relinha. Quem está recebendo, relaxa. Quem está recebendo, porque o corpo Então, agora a Kátia vai convidar a gente para continuar. Agora a gente vai sentar, tem um pedacinho de argila para cada um. Então, primeiro a gente vai se acomodar, tentar sentar em volta da bacia. E a ideia agora é cada um pegar um pedaço de argila, tem um pedacinho para cada um. E nessa bacia aqui enorme tem água. A gente pode molhar a argila para ficar mais fácil de mexer. Evitar o verbo, a palavra agora, e ficar mexendo. Eu vou colocar um sonzinho também de floresta no fundo, para ajudar a gente nessa conexão. Vou dar um papel para cada um, para vocês poderem desenhar com pedacinhos de argila no dedo, fazer o desenho que vocês quiserem no papel, sem se preocupar com forma. Pode ter forma, pode não ter forma. Se sujar a roupa não tem problema, a argila sai fácil. Agora é para a gente falar um pouco mesmo, né? Como é que vocês se sentiram, o que foi incomodou também, né? Nem sempre essa experiência tem que ser agradável, né? Tem uns incômodos, né? Mas como é que vocês se sentiram, o que vocês acham, como é que vocês conseguem se imaginar nessa vivência e vivendo, o que vocês sentiram, enfim, compartilhar um pouquinho só. O que gostou mais, né? Pode ser. O que não gostou.
No momento do desenho foi interessante porque eu não pensei numa forma, eu não pensei numa lógica para tentar me expressar. Eu acho que o máximo que eu quis foi me conectar com a argila e experimentar. Eu queria só dizer que eu tô bastante mexida, assim. Essa roda foi muito especial, essa vivência está sendo muito especial. E eu queria só mostrar minha gratidão, porque eu ouvi coisas que eu precisava ouvir, eu senti coisas que eu precisava sentir. Eu agradeço de verdade a todos que estão aqui, porque fizeram muita diferença no meu dia hoje. Obrigada. Eu queria estar no meu quintal fazendo isso. Eu queria estar... Quando eu estava fazendo, eu lembrei do meu espaço. É um misto de sentimentos. Eu senti estranheza também ao tocar na argila. A mente fica preocupada com a questão de se sujar a roupa. Houve momentos que eu fiquei travando isso, essa luta mental, né? Se sujar a roupa. E também a leveza. Eu tô com a Mari, né? Eu tô muito grata de poder participar desse momento, de poder ter escutado tudo que vocês tinham para nos dizer, que com certeza é muito importante, né, para o nosso dia a dia, nas escolas. Estou me sentindo uma brisa, na verdade, né? Uma leveza. E do desenho da argila, eu gosto muito da argila, como eu faço com as minhas crianças. E o sol, porque eu gosto desse calor humano, dessa troca. Gratidão também. Eu senti que a gente depois começou a se entrosar no momento da argila, que a gente deixou até as argilas caírem e começou a conectar mais com as mãos do outro, né? E essa massagem nas mãos te dá uma sensação diferente. Eu gostei muito. Eu fiz JP, que é marcando, né, os 10 anos, veio assim com chave de ouro mesmo, fechando com chave de ouro, porque a gente vê que a teoria sem a prática não é nada. Eu adorei isso dos nossos encontros de mão junto com a argila, né? E eu queria dizer para vocês que, assim, no caso, eu e a Kátia aqui, a gente está puxando o trabalho, né? Mas eu não sei se vocês repararam, que é muito importante, a gente faz junto, a gente não fica assistindo, porque é também no ritmo da minha respiração, do meu fazer, que eu vou também conectando com vocês e vendo um tempo. Essa vivência, foi o que a Léa falou, a gente acaba vivendo junto também. Né? E na sala a gente vive isso, né? O professor junto, embora a gente esteja no lugar do professor, né? A gente está ali também olhando o que está acontecendo em volta, mas a gente consegue se entregar e se conectar com a entrega dos outros dentro do possível, né? Porque o ser humano é muito subjetivo também. Então a gente não dá conta, por mais que vocês estejam falando algumas coisas, a gente não dá conta de saber o que está dentro de cada um de vocês. E a gente não tem que dar conta disso. E para dizer para vocês que eu acho que o que está acontecendo é isso, está propiciando uma possibilidade de experiência, mas que essa experiência cada um vai viver do seu jeito, não vai ficar, se for de verdade uma experiência, não acaba nesse momento. Vocês vão sair daqui com isso no corpo de vocês, se foi uma experiência para cada um, porque vocês que vão saber sobre isso. Eu desejo uma excelente jornada para vocês. Mari, realmente foi uma roda cheia de diálogos, reflexões, debates. Isso vai aquecer muito a rede. Exatamente. E o diálogo agora continua nas nossas unidades escolares. Agora é com vocês.